Boa noite, Igreja do Senhor, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, nós estamos iniciando o nosso culto da família desta semana, lembrando que a partir já da próxima semana, dia 5 de agosto, nós retornaremos ao culto da quarta-feira presencial. Lembre-se, a partir das 19 horas, ok? Então, próxima quarta-feira, o culto já será presencial às 19 horas, ok? Então, junte aí a sua família e venha para a Igreja Evangélica Nova Aliança. Lembrando que é obrigatório a utilização de máscara facial. Também você traga a sua garrafinha de água, porque na igreja nós não estamos disponibilizando copo descartável. Venha preparado, porque aqui já está preparado. As cadeiras estão posicionadas e afastadas pelo menos a 1,5 metro de cada um. Na entrada já tem um diácono te esperando com o spray de álcool a 70%. Aqui no templo existe vários display com álcool em gel para a sua segurança. Então, próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, retornaremos ao culto da família. Amém? Vamos à palavra desta noite. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós damos graças a Ti, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Papai, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, acalma os nossos corações, Pai. Tu sabes, Pai, quantas famílias estão passando por dificuldades, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que tudo está sob o Seu controle, Senhor. Cremos, Pai, que tudo o Senhor faz para aqueles que amam ao Senhor, Pai. Muito obrigado mais uma vez. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no meio de nós e faça a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 32. Carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 25 até o versículo 32. Eu gostaria que você me acompanhasse, porque para você compreender a pregação desta noite, é necessário que você acompanhe a leitura comigo, porque vai ser necessário o entendimento desta palavra, ok? Então, por favor, se você não está com a sua Bíblia, corre lá rapidinho, pegue a sua Bíblia. Se você quiser usar o seu celular, menos mal, por favor, mas fique acompanhando conosco. Carta aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 32, exatamente. Amém? Já pegou? Já está preparado? Já recebeu a oração? Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos ler a minha versão, deve estar um pouco diferente da sua, mas o importante é acompanhar. Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia seja retirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esta é a palavra desta noite, carta aos Efésios, uma carta que foi escrita por Paulo, uma das cartas que ele escreveu na prisão. Então, Paulo dá um ensinamento a este povo. Esta cidade, hoje, atualmente, fica na cidade do país, da Turquia, Efésios. Naquela época era a segunda maior cidade do Império Romano, só perdendo para Roma. Era uma cidade muito importante. É só para você compreender o contexto, para que nós possamos entender por que Paulo escreve isso. Éfeso era uma cidade onde existia um templo que era dedicado à entidade chamada Diana, Artemis, que é uma deusa que eles chamam da guerra, a deusa da fertilidade e assim por diante. Então ali existia um templo, que até hoje existe as ruínas deste templo, dedicado a essa deusa Diana. Então, para vocês entenderem como que Paulo teve dificuldades ali do evangelho ser multiplicado. A palavra fala que na segunda viagem missionária de Paulo, ali por volta de Atos capítulo 17, Paulo deixa ali na cidade de Éfeso um casal chamado Priscila e Áquila, que provavelmente foram eles que multiplicaram o evangelho. Mais tarde, na terceira viagem missionária, Paulo retorna e fica 3 anos ministrando, pastoreando esta igreja. Depois ele retorna para outras viagens, retornando para Roma, justamente na época, como eu falei, que ele já estava preso. E quando ele estava preso, quem pastoreava nessa cidade era um jovem chamado Timóteo. Você pode ver que nas cartas que Paulo escreve a Timóteo, ele dá várias orientações, justamente que ele estava pastoreando essa cidade. Essa cidade, como diz, era romana, então todo mundo sabe que era um povo muito idólatra. E nas cartas, normalmente, que Paulo escreve, é uma carta onde Paulo ele faz muitas referências teológicas e doutrinárias bíblicas. Só que sempre no final das suas cartas, Paulo ele muda o tom, ele sai um pouco do ensinamento bíblico, ele sai um pouco do ensinamento teológico, doutrinário, e ele vai falar um pouco de mudança de comportamento. Ele faz isso em Filipenses, em Colossenses, ele faz isso também na carta aos Tessalonicenses e aqui também carta aos Efésios. Então, por isso que eu comecei a ler aqui o versículo 4, o capítulo 4, porque o capítulo 4 é justamente onde vai haver essa transição. Você vai perceber que Paulo vai mudar um pouco a posição da sua fala e vai começar a falar sobre comportamento. Por que eu quero falar sobre comportamento com você nesta noite? Porque durante essa pandemia que nós estamos passando, durante esse tempo de isolamento social, esse tempo de afastamento social, algumas coisas ruins estão acontecendo. Por exemplo, está aumentando o volume de violência doméstica, está aumentando o número de divórcio, está aumentando o número de contato de crianças com pedófilos. Por que eu estou trazendo essa situação para nós esta noite? Porque aqui, principalmente no nosso estado, o Espírito Santo, por enquanto, nós somos o estado onde mais se bate em mulher. É verdade. O estado do Espírito Santo é conhecido como estado violento, onde a violência doméstica é muito grande. Eu gostaria de chamar a atenção para você também que o Espírito Santo, por incrível que pareça, proporcionalmente,
é o estado onde mais existe o que nomeiam evangélicos, ou seja, proporcionalmente a população aqui do Espírito Santo é muito maior proporcionalmente do que em outros estados daqueles que se chamam evangélicos. E aí eu estava refletindo se isso não, ou melhor, por que isso não se reflete numa sociedade melhor? Por que isso não se reflete em números, como nós estamos vendo, que mesmo tendo muitas pessoas que se nomeiam evangélicos, mesmo assim existem recordes de violência doméstica dentro do lar. E aí você pode se perguntar que nós não temos, muitas pessoas não se convertem, mas eu gostaria de ver outros números para você. 40% das mulheres que sofrem violência dentro do lar, aqui no Espírito Santo, se dizem evangélicas ou é um lar evangélico. É isso mesmo que você escutou. 40% das mulheres que são violentadas, que têm violência dentro de casa, é um lar cristão. Então, eu percebo que existe algo diferente. O que está acontecendo? Então eu gostaria de trazer um pouco a reflexão de Paulo, porque Paulo fala que todos os ensinamentos de Cristo, tudo que nós conhecemos, ele deve se transformar num comportamento diferente. Ele faz toda a doutrina da salvação, a doutrina da graça, da santificação, mas ele fala sobre comportamento. E é por isso que eu gostaria de ler essa palavra comigo e com você nesta noite, para nós detalharmos o que Paulo fala quando um cristão verdadeiramente, uma pessoa se converte a Cristo, e o que acontece com o comportamento dessas pessoas? O que acontece? O que muda no comportamento? Então aqui está, justamente eu gostaria de estar compartilhando logo no versículo 25, que ele já começa com uma pedrada muito grande. Ele fala o seguinte: pelo que deixai a mentira. Então, por quê? Por que ele fala isso? Porque a partir do versículo 17, ele fala que todas as pessoas, eles foram ensinados o Evangelho, conforme Cristo ensinou, e aí ele começa a falar assim: olha, se você aprendeu verdadeiramente o Evangelho, se você se converteu, se você é um novo homem, uma nova mulher, se você é um filho de Deus, ele já fala o seguinte: nós temos que deixar a mentira. Ele já começa aqui já. E aí ele continua: e falai a verdade cada um com o seu próximo. E eu vou trazer essa reflexão para dentro da nossa casa. Por que para dentro da nossa casa? Porque a Bíblia fala que nós crentes devemos ser o sal da terra e um farol para dar direção à sociedade. Aí eu me pergunto: será que nós estamos sendo referências verdadeiras para o meu vizinho, para outro vizinho, para o meu colega? Será que as nossas ações dentro do nosso lar está cooperando para a multiplicação do Evangelho? Será que a sua família é uma referência? Será que você como pai, você esposa, você filha, é uma referência para os seus colegas, os seus amigos e as suas amigas, até para os seus parentes, como verdadeiramente crentes e aqueles que transformam, que dá sal que dá sabor, que muda o sabor? E você é um farol que mostra a direção de Cristo? Então Paulo já começa falando assim: deixe da mentira, falar a verdade com o seu próximo. E muitas vezes a gente lê aqui, a gente acha que o nosso próximo é nosso amigo, é nosso irmão, mas eu quero trazer isso para dentro da nossa casa. O seu próximo é sua esposa, é o seu marido, é o seu filho, seus filhos e seu pai e sua mãe. Quando eu quero falar assim, deixar a mentira, eu gostaria de trazer um pouco para dentro de nossa casa, porque muitas vezes nós deixamos de falar a verdade. Eu quero ser um pouco mais profundo sobre isso, falar o que nós sentimos verdadeiramente. Porque muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, nós não somos honestos com as pessoas dentro da nossa casa, da nossa família. Quando eu falo honestidade de sentimentos. Porque muitas vezes você esposa, você marido, e você filho, e você pai, é magoado dentro da sua casa, mas você não fala nada. Você esconde os seus sentimentos dentro da sua própria casa. Você esconde tudo o que você sente.
E a isso se soma uma mentira. Quando nós deixamos de falar e esconder aquilo que realmente acontece, isso se chama mentira. E dentro da nossa casa não deve haver mentira, porque é justamente isso que Paulo fala. Se sua casa é verdadeiramente cristã, se você é um cristão verdadeiramente, na sua casa a mentira não pode ter lugar. Porque o pai da mentira, todo mundo sabe, é o diabo. Se dentro da sua casa há mentira, então consequentemente o diabo está dentro da sua casa. Então tudo que você sente, minha irmã, meu irmão, meu queridinho, meu filhinho aí, você tem que ter um canal de comunicação dentro da sua casa, para que você fale o que realmente aconteça. O que você está sentindo quando você é desrespeitado, quando você não é amado, quando seu pai fala algo com você? Você tem que ter um canal de comunicação dentro da sua casa. Você precisa acabar com essas amarras de esconder os seus sentimentos. Sentimentos não foram feitos para esconder, sentimentos foram feitos para ser externado. Fale o que você sente, minha irmã, fale o que você sente, meu irmão, porque é necessário para que haja cura dentro da sua alma, cura dentro do coração, onde você toma as suas decisões. Se você vai começar a tomar decisão, com o coração machucado, um coração impuro, porque você está guardando sentimentos. E aí nós vamos ver as consequências aqui que Paulo fala. O que acontece quando nós não falamos o que nós sentimos, quer dizer, guardamos aquilo que era para ser falado, quer dizer, nós estamos mentindo para as pessoas. Preste atenção, nós estamos mentindo para as pessoas dentro do nosso lar. Ou seja, nós estamos mentindo para pessoas que amamos nossos filhos. Você ama sua esposa, você ama seu esposo, você ama seu pai. Olha a consequência disso. Vamos continuar lendo aqui, por favor. E ele fala assim: porque somos membros um dos outros. Vocês formam família. E família é membro um do outro. Né? Se esse membro que é você, que é filho, ou que é pai, ou que é esposo, se quebra, essa instituição chamada família não funciona. E aí vamos ler o versículo 26, diz assim, irai-vos e não pequeis. Eu falei com você precisa estar com a sua Bíblia na mão, porque você precisa acompanhar junto comigo. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 26, deixa eu acompanhar aqui da minha também. Então ele fala o seguinte, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então preste atenção, quando você não fala verdadeiramente o que você está sentindo, quando eu falo isso, é para você entender que não é também, lá na frente nós vamos ver isso, não é gritaria, não é xingamento, porque isso também não é para crente, não é para cristão evangélico. Estou falando de você falar o que você sente, que você está magoado, que você está magoada, que você está triste, que você se sente desmotivado, desmotivada, que você não se sentiu respeitado, amada. Isso que é expressar sentimento. Não é gritar, não é acusar as pessoas, não é acusar o seu esposo ou sua esposa, não é acusar o seu pai. Abre o seu coração. Se você não abrir, o que acontece no versículo 26? Cria-se o que? Uma amargura. Você vai dormir amargo. Você vai dormir com sentimentos presos dentro do seu coração, da sua alma. Isso se transforma em amargura. E a amargura se transforma em ira. E é por isso que Paulo fala aqui, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você não pode finalizar o dia. Que horas são agora? São 18 horas e 27 minutos, 28 minutos. O dia está quase finalizando. E será que você vai dormir mais um dia amargurado com alguém da sua família, da sua casa? Mais um dia? Você vai dormir mais um dia sem falar o que você sente, o que está acontecendo na sua casa?
Você vai deixar essa amargura tomar conta da sua alma, do seu coração? Pense bem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando nós retemos o sentimento, guardamos esse sentimento, ela traz feridas gravíssimas para a nossa alma e para o nosso coração. A sua alma fica debilitada, é onde você guarda os seus sentimentos e é onde justamente, da onde o seu coração, você tira as suas decisões. Se você toma as suas decisões com o coração ferido, bem provavelmente que essas decisões vão ser decisões erradas, mal tomadas. Eu estou falando isso para você entender que você não pode fazer o mal por mal. Por isso que, mais uma vez, eu estou insistindo nisso, tem que haver comunicação. Se você simplesmente gritar, xingar, virar as costas e ir embora, você está pagando mal com mal. Você está sendo egoísta, você está sendo pessoa individualista. E você é membro de uma família. Você não é solteiro, solteira, você tem uma família. E você que está me escutando aí de família, você não pode ser egoísta, você não pode ser individualista. Se você está pensando em si só, eu gostaria que você refletisse o porquê que você está me escutando agora. Então, quando nós guardamos o sentimento, quando nós nos iramos, nós não nos resolvemos, o que acontece? Vamos lá, versículo 27, leia comigo aqui, está escrito na sua Bíblia. Não deis lugar ao diabo. E é exatamente isso que acontece. Se você não conversa com a sua esposa, com o seu pai, com os seus filhos, a sua ira vai tomando conta da sua mente, a ira vai tomando conta do seu coração, a ira vai tomando conta da sua alma, e vai chegar um momento que você vai dar lugar ao diabo. Por isso que Paulo logo inicia: deixai a mentira. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando aí, abra urgentemente um canal de comunicação dentro da sua casa. Abra um canal. Isso não é fácil, com certeza isso nos traz sentimentos não muito bons. Nós achamos que estamos perdendo, nós achamos que estamos fracos, mas é justamente quando estamos fracos é onde Deus nos auxilia e nos faz forte. Mas, meu irmão e minha irmã, temos que abrir um canal de comunicação dentro do nosso lar. Nosso lar tem que ser um ambiente livre de mentira, livre de alma ferida, de coração ferido, livre da habitação do diabo, que é justamente isso que ele quer, que você se ira, dê lugar a ele, e aí se junta ele junto com a sua carne, e aí acontece justamente o que eu falei logo no início: aumento de divórcio, aumento de violência doméstica, aumento de contato de crianças com pedófilos, porque as crianças começam a ficar mais afastadas, você aí na sua casa não olha o que o seu filho está olhando no celular, e aí ele vai começar a querer conversar com outras pessoas na internet, e aí o contato com os pedófilos aumenta. Por isso que aumenta a violência dentro da nossa casa, porque dá lugar aqui ao diabo. O diabo quer o quê? Destruir a sua família. É isso. Então, abra um canal de comunicação urgente na sua casa. Você acha que está perdendo, mas não está perdendo. Você acha que a minha esposa, ou meu esposo, ou meu pai vai ter razão. Mais uma vez, você não está aqui para ter razão. Você está aqui para ser membro da sua família, para cooperar dentro da sua casa. Se você quer ter razão, então você não está no lugar certo. A família é lugar de cooperação.
família foi criada, é uma instituição criada por Deus. E Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos trabalham cooperando, em cooperação. E assim, por isso que ele instituiu a família. Porque a família é uma maneira de Deus mostrar como é que ele trabalha, com cooperação. Adiante, eu gostaria de estar lendo o versículo 28 e 29 com você. Vamos lá, 28 e 29. Antes de ler, eu vou só falar com você. 28 e 29 são dois versículos que Paulo mostra que deve haver uma mudança quando nós aceitamos Jesus Cristo. Interessante que lá em Mateus, o que Jesus fala? Desculpa, eu acho que é versículo 26, capítulo 26 de Mateus. Jesus fala o seguinte, olha só. Depois você me corrige se não for. O reino de Deus não é para aqueles que falam Senhor, Senhor, mas aqueles que agem, aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Então, o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar é que muitas vezes, por isso que nós temos chamados proporcionalmente aí o maior número de evangélicos do país, porque o que está acontecendo hoje é justamente chamados evangélicos nominais, aqueles que se acham evangélicos, mas não passaram pela transformação do Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo está chamando a nossa atenção, a minha e a sua atenção hoje. Que isso aqui que nós estamos lendo, mentira, ira, lugar ao diabo, nós só damos esse exemplo aqui para pessoas que não aceitaram e não passaram pela transformação do Espírito Santo de Deus. E você precisa, se você ainda está nessa situação. Então olha só como as pessoas se transformam quando aceitam Jesus Cristo e passam pela transformação do Espírito Santo de Deus. Ele fala o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Esse versículo está nos mostrando que tem que haver uma mudança de comportamento. Porque quando ele fala aqui de furtar aqui, eu vou trazer mais uma vez para dentro da nossa casa, é se apoderar daquilo que não é seu. E eu faço uma pergunta para mim e para você nesta noite. Quem está furtando a paz na sua casa e na sua família? Quem está furtando o tempo na sua casa e na sua família? Quem está furtando a alegria dentro da sua casa e dentro da sua família? Isso tudo, paz, alegria, tempo de qualidade, isso é uma família. Muitos ainda não vivem esse tempo porque ainda o egoísmo e o individualismo reina dentro de uma família. E aonde há egoísmo e individualismo, há carne. Carne, frutos da carne, egoísmo. Não há perdão, não há bondade, não há misericórdia. Então isso rouba paz, isso rouba tempo de qualidade, isso rouba alegria. Pessoas individualistas que fazem isso, que roubam, furtam, a palavra certa é furtar, porque o furto acontece quando você não está vendo. O roubar é quando a pessoa vai tirar alguma coisa armada ou com agressão, algo assim. O furto acontece quando você não está vendo, quando você percebe, cadê a alegria da minha família, cadê a paz, cadê a tranquilidade, cadê o tempo? Não tem mais, porque alguém furtou. Quem é que está furtando? Eu estou fazendo uma pergunta retórica para mim, para você, para você responder, para você refletir. Isso acontece mais uma vez porque existem pessoas egoístas, pessoas ainda individualistas. Preste atenção, marido. Isso falou para mim também, tá? Preste atenção. Será que nós estamos sendo exemplos dentro da nossa casa de homens retos, maridos que cuidam da esposa, protegem a esposa?
Será que nós somos pais que estamos orientando nossos filhos, estamos ensinando o caminho de Deus e ensinando comportamentos morais corretos da sociedade e morais bíblicos para nosso filho? Qual foi a última vez que você sentou com a sua filha, com o seu filho, pegou a Bíblia para mostrar como é que é um comportamento de cristão? Esposa, será que você consegue administrar o seu lar de maneira correta, como Deus nos ordena administrar, de maneira com mansidão? Será que você respeita o seu esposo, respeita o seu marido? Será que você ensina como se portar os seus filhos e suas filhas? Crianças, adolescentes, jovens, será que você está obedecendo aos seus pais? Será que você está honrando com atos os seus pais? Ou será que quando você vai para a escola, para a faculdade, para brincar com seus amigos, suas amigas, são atos que desonram? Se seu pai ou sua mãe souber o que você está fazendo, eles vão ser desonrados, vão ser humilhados. Será que é isso que você está fazendo? Então nós temos que refletir, será quem é que está furtando a paz, a alegria, o tempo de qualidade dentro da sua casa, da minha família? Reflexão. Tem que haver uma mudança, e é essa mudança que Paulo nos fala que é necessário ter essa mudança, porque é essa mudança que vai refletir na sociedade, vai refletir dentro da sua casa, vai refletir os seus vizinhos, os seus amigos, e vai mostrar quem verdadeiramente é você dentro da sua família. E aí? E aí continua no versículo 29, assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que ouve. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer uma pergunta. Você, qual fonte que você é? Você é uma fonte de amargura ou uma fonte doce? Você, da sua boca, é boca de bênção ou boca de destruição e maldição? É uma pergunta. Tiago capítulo 3, versículo 10 fala justamente isso, que não tem como da mesma fonte sair água doce e água amarga. Ou você é uma coisa, ou você é outra. É assim que ele fala. Por quê? Porque ele fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, estragada, uma palavra que destrói. Mas eu lembro que eu falei lá atrás sobre gritaria, sobre xingamentos. Se isso está sendo dentro da sua casa, precisa haver verdadeiramente uma conversão. Você não está convertido. Você tem que mudar o seu coração.